Agora vamos falar um pouco sobre medidas de proteção passiva contra incêndio. O que é a medida de proteção passiva? Dentro de um conjunto, né, de arquitetura do projeto da edificação, as medidas passivas, elas são aqueles produtos que são incorporados, né, no edifício, como por exemplo, as medidas de proteção passiva, ela não depende de uma ação, ela já está incorporada dentro da construção dessa edificação. Por exemplo, nós temos as lajes, que são lajes corta-fogo, nós temos as paredes corta-fogo. Então vamos entender um pouco sobre essa medida de proteção passiva. Conforme a imagem aqui, ó, nós temos aqui uma parede corta-fogo, nós temos uma porta corta-fogo. Essa parede corta-fogo, essa medida de proteção passiva, ela permite que os ocupantes dessa edificação, no momento de um sinistro, eles se desloquem de um lado para o outro, né, numa compartimentação horizontal, fazendo com que aquele foco, né, de princípio de incêndio propriamente dito, seja mantido dentro daquele ambiente, dando a oportunidade para que todas as pessoas saiam em segurança. Daí a importância de passou pela porta corta-fogo, a mesma deve ser mantida fechada. Por quê? A porta corta-fogo, elas possuem as classificações. Ou seja, nós temos as classificações desde uma P30 a uma P120. O que é isso? P30, P60, P90, P120. É o tempo de resistência que essa porta ela vai suportar ali a altas temperaturas para ela começar a se decompor, ela começar a se desmanchar. Ou seja, uma vez que você fez a retirada das pessoas num plano horizontal, fazendo a utilização dessa compartimentação horizontal, você faz com que aquele local sinistrado fique isolado através das portas corta-fogo e a população desse local tem a chance de sair do ambiente em segurança. O objetivo principal é impedir que esse fogo ele se propague rapidamente, né, no sentido verticalizado, ou seja, entre pavimentos consecutivos. Então, por exemplo, nós temos aqui as saídas de emergências, nós temos as escadas que possuem sistema de pressurização, nós temos as lajes aqui corta-fogo, fazendo com que haja o retardo, né, o impedimento da temperatura dos ambientes mais baixos para os ambientes mais altos, fazendo com que toda aquela população daquela edificação consiga, através das rotas de fuga, fazendo o acesso pelas saídas de emergência, o abandono de forma segura. Então, trabalhando em cima dessas compartimentações, nós temos também, naquelas áreas técnicas onde a gente tem os shafts. Então, existem vários tipos de selagens, né, diversos tipos de materiais que eles retardam aí a evolução do fogo. Tinta para os cabos que passam por essa área técnica, placas intumescentes, massas corta-fogo, fazendo com que nesses locais onde tem a passagem, né, do cabeamento ali de cabeamento de internet, onde passa tubulações de redes, não seja um canal de passagem de massas de ar quente para o ambiente superior. Então é feito essa selagem aí através dessa medida passiva. Quanto às saídas de emergência, é importante a gente saber também que essas portas corta-fogo, quando elas estão abertas, mas que as mesmas elas estão presas a um sistema que nós chamamos de eletroímã, elas deixam de ser nesse momento uma medida passiva para uma medida ativa. Por quê? Embora as portas corta-fogo sejam equipamentos e dentro das medidas de proteção passivas ela está contida nesse contexto, quando ela está interligada, né, nesse eletroímã,
Esse desprendimento, né, do eletroímã para que a porta ela feche automaticamente, ele tem que ser através do sistema automático. Então, neste momento, ela passa a ser uma medida de proteção ativa, que ela vai ser fechada através de um dispositivo, ou manual, caso a mesma, mesmo não estando aberta, né, que não deveria, mas muitas vezes as pessoas utilizam de forma errônea, colocando extintor para segurar a porta corta-fogo, lembrando que o extintor ele não é apoio de porta, não pode estar sendo utilizado. Então as portas corta-fogo elas devem ser mantidas fechadas e no momento de um sinistro a população vai fazer uso da mesma utilizando as suas rotas de fuga e acessando as escadas de emergências para que consigam sair de forma rápida e segura da edificação.